vídeo? Agora sim, sim. Espera aí. Vou parar depois para falar. Ó, na química tem uma frase bem interessante que eles colocaram ali, tudo se transforma, porque pelos químicos tem essa frase, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? A gente estava estudando lá a tabela periódica, né? Ali a gente tem os elementos isolados, certo? Quando eu tenho os elementos isolados, eu tenho substâncias simples, que são formadas por um elemento só, tipo um oxigênio, um cálcio, um carbono, tá? Eu tenho um elemento só ali. Esses elementos, eles vão se unir, vão se juntar. Quando eles se juntam, eles formam as ligações químicas. Qual o papel dessas ligações químicas? Juntar os elementos para se transformar, né, em novas substâncias. Então, eu junto dois ou mais elementos e transformo em novas substâncias. Então, aqueles elementos que tem lá na tabela periódica, eles sozinhos, é lógico que eles são capazes de realizar, de ter alguma função, tipo o cálcio. É para os ossos, né, para dar rigidez dos ossos, formação dos ossos. Né? O potássio e o sódio bombeia o coração, é a nível muscular. Né? Mas a partir do momento que eles se juntam com outras substâncias, eles formam uma terceira substância. Né? Porque eu tenho sódio, eu tenho potássio e tem uma terceira substância formada por eles dois. Tá? E é isso que a gente vai ver aqui, esses tipos de ligações químicas. Por que ocorrem as ligações químicas? A gente tem, dentro da química, as substâncias simples, né, que são essas que estão na tabela periódica, substâncias simples formadas... Pode colocar o nome agora? Pode colocar, amor. Pode colocar, tá? Quem não colocou, pode colocar. Tem substâncias simples formadas por um elemento só. Eu tenho substâncias compostas. Quando eu tenho substâncias compostas, eu já tenho uma ligação química, né? Porque eu tenho duas ou mais substâncias juntas, tipo a molécula de glicose, é C6, a fórmula química dela, C6H12O6. Já é uma fórmula química, já é uma ligação química ali. Eu peguei 6 moléculas de oxigênio, juntei com 12 moléculas de hidrogênio, com mais 6 moléculas de oxigênio. Juntei, formei glicose. Tá? Quando eu consigo verificar exatamente a quantidade de moléculas que eu tenho, a quantidade de elementos, quando eu consigo numerar isso, eu tenho uma substância composta. Tá? Ó, substância simples. Quando eu tenho apenas um elemento, né? Uma letra maiúscula. Substâncias compostas, eu tenho mais uma letra maiúscula e forma uma reação química, uma substância química, tá? Mais uma letra maiúscula, mas eu tenho como especificar a quantidade de cada elemento, tá? Igual a glicose que eu falei, C6H12O6. Eu sei quanto de cada elemento tem ali. Já a mistura, eu sei quais os elementos tem ali, mas eu não sei especificar a quantidade de elementos. Por quê? Cada mistura é de uma forma diferente. Né? A glicose, a fórmula química da glicose vai ser essa
o resto da vida. Onde eu tiver, a fórmula química da glicose vai ser essa, tá? Mas os componentes do oceano vai ser o mesmo em todos os oceanos? Não, tá? Um vai ser mais salgado, outro vai ser menos salgado, uma pressão vai ser maior, outra pressão vai ser menor. Então, eu não sei mensurar a quantidade. Quando eu não consigo mensurar a quantidade, eu já tenho uma mistura. Eu deixo de ter uma substância composta, que eu consigo mensurar a quantidade, e passa a ter uma mistura. Tipo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é o mesmo aqui, é o mesmo na Suíça, é o mesmo em Dubai, é o mesmo em São Paulo. Ar atmosférico é ar atmosférico. Mas os componentes dele, a quantidade dos componentes é o mesmo? Não. Em São Paulo, em relação aqui no Rio, é muito mais poluído do que aqui. Se a gente for naquela zona industrial lá de Santa Cruz, que tem um monte de usinas lá, um monte de fábricas, lá vai ser mais poluído do que, sei lá o que, um lugar que tem bastante árvore, no Rio da Prata, que tem bastante árvore. Então, quando a gente não consegue mensurar a quantidade exata, eu tenho uma mistura, tá? Quando eu consigo mensurar quanto que tem de cada elemento, tipo a glicose, tipo o gás carbônico, que é CO2, tipo a água, que é H2O, eu tenho uma substância composta. Quando eu tenho um elemento só, eu tenho uma substância simples, tá? Isso aí para vocês não esquecerem. Vamos aqui continuar.
Então, aqui, só para a gente entender aqui, ó, por que acontecem as ligações químicas? Porque os átomos eles têm que adquirir estabilidade. O que é estabilidade? Eles têm que adquirir, na sua última camada, que é a camada de valência, né, 8 elétrons para ficar estável, igual o que a gente viu lá nos gases nobres. Lembra que os gases nobres eles têm uma estabilidade. Por quê? Porque na sua última camada, que é a última camada que faz a ligação química, que a gente chama de camada de valência, eles adquirem 8 elétrons. Né? Então, o que a gente faz nessa ligação química? Os elementos, alguns têm facilidades de se combinarem. Né? Tipo os gases nobres. Os gases nobres eles não se combinam nem com os metais nem com os ametais. Eles vão se combinar entre eles. Tá? Os metais já têm facilidade de se combinar com os metais mesmo. Tá? Os ametais podem se combinar com metais e com ametais. Então, aí, eles têm uma facilidade para se combinar com os outros elementos, que a gente vai ver nessas ligações químicas. Tá? Então, para realizar essa ligação química, o fundamento, a importância dela é que todos os átomos que estão ali dispostos adquiram estabilidade, ficam estável, consiga essa estabilidade para poder formar uma outra substância. Se ele não tiver essa estabilidade, se ele não tiver essas ligações estáveis, eles não conseguem formar outra substância. Tá? Para isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que combinar elétrons. Ou eu combino elétrons, ou eu cedo elétrons. Né? Um cede, o outro recebe, ou eu compartilho elétrons. Compartilhar é o quê? Eu não dou, né? Mas eu consigo compartilhar. É como se dois elementos, né? Igual quando a gente compartilha as mensagens no WhatsApp. As mensagens são minhas, mas eu estou compartilhando com vocês, né? Mas eu não estou perdendo a minha mensagem. Eu continuo com a minha mensagem, só que eu estou compartilhando com uma, duas, três, quatro, quantas pessoas forem, tá? Mas é um compartilhamento. Eu não estou cedendo a minha mensagem para você. Eu não estou ficando sem para te dar. Estou compartilhando. Mas tem algumas coisas que eu fico sem, né? Eu mando para vocês, né? Mas eu desapareço lá do meu celular, né? Porque para mim não tem importância naquela hora ali. Eu dou a minha mensagem para vocês, né? Então, nas ligações químicas acontece justamente isso. Eu posso compartilhar elétrons, né? Ficar com elétron junto com com outro elemento, tá? Ou eu posso doar meu elétron, né? Que a gente vai ver como é que vai acontecer. O que acontece aí, ó? Nesse elétron aqui, nesse elemento aqui, que é o cloro, ele teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons na camada de valência, na sua última camada, né? Que eu distribuo elétrons.
Só que para ele adquirir a estabilidade, para poder fazer algum tipo de ligação química, ele tem que ganhar um elétron, para poder ficar com 8 elétrons na sua última camada. Aí quem doou um elétron para ele? O sódio. O sódio aqui na sua última camada, ele tinha 2 elétrons, tá? Só que ele não precisava de 2 elétrons. Ele era um íon, né? Aquele íon que é um cátion, né? Cátion positivo, que poderia perder um elétron. Então, o que ele fez? Ele doou um elétron para o cloro, para o cloro adquirir a estabilidade, tá? Ele aqui, ele não tinha 8 elétrons. Então, é mais fácil para ele doar um elétron do que ele recuperar, né, no caso aqui, 7 elétrons, para ele ficar com 8. Então, o que ele fez? Doou um elétron para o átomo de cloro, que antes só tinha 7. Para ele adquirir estabilidade e continuar fazendo as ligações químicas que ele necessita, né, com mais facilidade, ele tem que ter 8 elétrons. Então, o átomo de sódio foi lá, ó, pum, e deu um elétron para ele. Ele deu um elétron, ele não compartilhou. Compartilhou a gente ainda vai ver. Ele doou um elétron para ele ficou sem, porque doou um elétron para o cloro. Isso daí, quando a gente doa o elétron, né, a gente chama de ligação iônica, tá? Entre um cátion, que está doando, e um ânion, que está recebendo, tá? Vamos lá. Ó, aí eu estou tendo um compartilhamento. Eu tenho compartilhamento do átomo de carbono, compartilhando 4 elétrons, né? Tendo 2 para o átomo de oxigênio, para poder na última camada ficar com 8, né? E 2 elétrons na outra molécula de oxigênio, né? No outro elemento químico que a gente chama de oxigênio, para também ficar com 8. E ele também fica com 8. Então, todos eles aqui estão estáveis, adquiriram a estabilidade. Só que aqui, o que acontece? Eles não estão doando elétrons, eles estão compartilhando elétrons, tá? Compartilhar, eu estou como se estivesse emprestando. Vou emprestar durante aquela ligação ali, quando acabar, acabou, cada um vai para o seu lado, tá? Mas aqui eles compartilham o elétron. Professora?
professora. Professora, tá me ouvindo? João, quer falar alguma coisa? É que, tipo, eu vou ter que sair da aula, porque o meu celular, ele tá com muita pouca bateria. Ele já vai desligar daqui a pouquinho. Eu vou ter que Ah, botar ele pra carregar. tá, você está falando Tem algum tão problema? baixinho, eu nem escutei. Tá bom, bota para carregar. Desculpa. Se der, você volta, tá? Porque a gente tem mais aula Porque depois, tá quase acabando a tá? bateria. Aí se der, você Bom, volta. Se conseguir, tá? Eu já se anotei der eu seu nome consigo. aqui. Anotou seu nome aí na presença? Sim, eu coloquei o nome na presença aí. Tá bom. Valeu. Tchau, tá? Tchau. Professora? Oi, quem tá falando? Eu, Júlia. Fala, Júlia. O vídeo tá sem som. Mas estava com sol. Desde a hora que você deu play, ele não tá com som. Ninguém tá escutando, não? Ou só a Júlia? Não, ninguém tá escutando. Eu não tô escutando. Deixa eu ver aqui de novo. Me fala aí. Mas antes vocês escutaram, né? Só agora que não está escutando. Eu tô o vídeo todo sem escutar nada. Eu também não ouvi nada. Desde o início? Não, desde o início que a gente passou, vocês não estavam escutando? O Não, vídeo. dá pra escutar você, mas o vídeo não tá escutando. Acho que é porque alguém tá com o microfone ligado. Tem que estar todo mundo com o microfone desligado. Ah, tá, não sabia. Poxa vida. Então deixa eu tirar aqui, peraí. Vou compartilhar de uma outra forma. Quando eu for assim, vocês falem, gente, porque aí eu fico aqui sem saber. Porque no meu, eu estava escutando. Ó, o que eu falei ali, que os nossos elementos, a tabela periódica tem vários elementos, aí vocês escutaram, né? E os elementos, eles formam ligações químicas. Por que formam ligações químicas? Para tornar esses átomos estáveis, esses elementos, né, essas substâncias químicas estáveis e se tornarem capazes de formar ligações químicas. Essas ligações são de três tipos, né? Ou iônicas, ou metálicas, ou valentes. Né? A metálica a gente não estuda aqui no livro, não faz parte da nossa matéria, mas são três ligações. Tá? Aí a gente tem, o que aconteceu lá no vídeo? Os elementos, eles se juntam, cada um tem uma facilidade de chegar perto do outro, tem uns que se atraem, né? Os átomos, eles se atraem. Por quê? Porque eles têm algumas características que forçam essa atração, tá? Então, esses átomos se atraem. E para eles se atraírem e fazerem uma ligação química, eles têm que adquirir uma estabilidade. Essa estabilidade diz que o átomo tem que ter 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, que é a última camada em que ocorre as ligações químicas, tá? Não tem lá a camada do átomo que a gente viu lá, que é a camada K, L, N, N, O, P, Q, né? Vamos supor que um átomo termine na camada Q, tá? Camada Q. Significa ali que aquela última camada ali que ele está fazendo ligações, tá? Porque eu estou distribuindo os elétrons naquela última camada. Meus elétrons foram até aquela última camada. Então, aquela última camada ali, que ele pode fazer ligações, a gente diz que é a camada de valência,
tá? Então, para esses átomos adquirirem a estabilidade, eu tenho que ter 8 elétrons na camada de valência. Como é que isso ocorre? Ou eu cedo o meu elétron, que foi no vídeo lá, vocês viram o átomo de sódio, cedendo elétron para o átomo de cálcio, uma ligação iônica, tá? Que a gente fez com que o átomo de cálcio, nem vou ter aqui, fez com que o átomo de cálcio adquirisse 8 elétrons na sua última camada, tá? E forma, junto com o sódio e o cloro, né? Não era cálcio, era cloro, o sal de cozinha, tá? O cloro adquiriu estabilidade, o cloro adquiriu 8 elétrons na sua camada de valência. Na ligação, mas aí eu não estou compartilhando, eu estou doando meu elétron. Eu tenho um cátion que doa elétrons para um ânion, tá? O cátion seria um Na+, e o ânion ali, que era o sódio, desculpa, o sódio seria um Na+, e o cloro seria um Cl-, tá? O cátion doa o elétron, o sódio recebe elétrons, vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Na ligação covalente, eu não tenho essa doação, né? Na ligação covalente, eu tenho compartilhamento. Eu tenho os elétrons, ninguém perde, tá? Eu só compartilho. Se eu tenho 8 elétrons, e eu tenho oxigênio e oxigênio do lado, que é lá, você viu lá no molécula da água, isso foi da água, que foi hidrogênio, oxigênio, né? Então, eu tenho um compartilhamento de elétrons, tá? Eu tenho elétrons no meio com 8 elétrons e eu tenho os meu átomo do meio com 8 elétrons e os meus dois que estão ali agrupados juntinhos, eu posso compartilhar 2 elétrons. Meu átomo do meio eu compartilho 4 e esses do lado, cada um está compartilhando 2 elétrons. Todos eles, tanto os da lateral quanto do interior, todos eles vão ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, vamos ver como é que está aqui. Ó, ligação aqui, ó, covalente. Eu estou compartilhando elétrons, tá? Esse daqui estou doando para esse, que não tinha, mas eu não dou permanentemente, eu não estou doando sem ter, né? Aqui eu estou, tanto eu quanto ele, tanto esse átomo aqui como esse daqui, a gente está compartilhando o mesmo elétron, igual aqui, ó. Eu estou compartilhando o mesmo elétron com outro átomo, eu compartilho, eu não dou, tá? Eu só faço um compartilhamento, igual eu falei para vocês quando a gente compartilha aí as mensagens no WhatsApp, né? A gente fica com a mensagem, né, no nosso WhatsApp e a gente vai transferindo a mensagem para outras pessoas, a gente vai compartilhando as mensagens com outras pessoas. Ninguém perde, a gente compartilha, tá? Algumas até nem são para compartilhar, mas às vezes a gente compartilha, nem sabe se é verdade, mas a gente acaba compartilhando a mensagem. E a gente tem aqui, peraí, a ligação iônica. Na ligação iônica aqui, eu vou ceder mesmo elétron. Aqui, por isso que tem o átomo azulzinho, o átomo vermelhinho. Por quê? Eu estou cedendo. Enquanto um está dando elétron, o outro está recebendo. Eu não tenho compartilhamento, 2 elétrons juntos no mesmo lugar, tá? Servindo de base tanto para uma reação quanto para outra, tá? Porque na reação covalente, um elétron serve de base para 2 elementos. Aqui não. Se eu não doar, aquele outro não adquire estabilidade, tá? Ó, nas ligações covalentes, os átomos mantêm-se ligados por partilha de elétrons, por compartilhar elétrons. Eles mantêm-se ligados porque compartilham. A ligação metálica, que é aquela que eu falei que a gente não vai estudar, mas está aí, né? Os corpúsculos mantêm-se ligados por atração entre íons e mares de elétrons, entre vários elétrons juntos, né? Na ligação iônica, os corpúsculos
gases devido à atração que eu acabei de falar, entre o cátion e o ânion. Um doa e o outro recebe. E nisso, a gente forma esse número de ligações que a gente tem aí. É o ácido clorídrico, a glicose, é a água, é o gás carbônico, vários elementos que a gente vai ver, né? Daqui a pouquinho, vai ver na outra matéria, tá? Eu vou interromper aqui, que faltam 4 minutinhos aqui para poder gravar um vídeo para vocês, tá? Aí daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vou encerrar para poder dar tempo de gravar. Já voltamos.